Que o eterno Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, William Marion Branham, nos abençoe. Tenham a bondade e tomem seus assentos. Se são tão amáveis. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, muito favorecida, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres. Mas ela, quando lhe viu, se turvou por suas palavras e pensava: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: Maria, não temais, porque achastes graça diante de Deus. E agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus. Deus abençoe sua santa e poderosa palavra. Vocês têm o folheto à mão? Bem, isso não pode provir de uma mão humana. Essa palavra somente pode provir da mão de Deus. O título do folheto é O Nome do Pai, que herda a esposa e o filho. Podem repeti-lo comigo? O nome do Pai, que herda a esposa e o filho. É um título muito bom. Agora deixamos porque a palavra do anjo fala sozinho. Agora que Deus, em seu nome novo e eterno, nos traga a revelação a nós e a todos os que, em algum lugarzinho da terra, vão escutar esta leitura do profeta William Soto Santiago. O nome do Pai, que herda a esposa e o filho. Página 1. Encontramos que para o tempo passado, para a primeira vinda do Senhor, uma virgem conceberia e daria luz. Para o tempo da segunda vinda do Senhor, como ele tem uma lei, então essa mesma lei é aplicada e se repete novamente, a lei divina. E então uma virgem novamente tem que aparecer. Mas já não será uma virgem literal, senão que será uma virgem espiritual, o qual uma virgem literal representa a uma igreja virgem. Vejam como ele sim, aí está entrando. Ano 1980. O que acabamos de ler é do ano 1980. Ou seja, que aí o profeta já sabia quem era ele. Outra vez na parte negrita. Mas não será uma virgem literal, senão que será uma virgem espiritual, o qual uma virgem literal representa uma igreja o quê? Virgem. 1978. Agora encontramos que tudo isso nos mostra algo no espiritual que se cumpre na segunda vinda do Senhor. Porque a ordem do Senhor ele realiza conforme a sua palavra. Outro parágrafo. Portanto, então a virgem vem a ser então uma virgem superior àquela virgem literal. Porque uma virgem espiritual é superior a uma virgem literal. Ou seja, que virgem é maior? A primeira ou a segunda? Essa virgem é maior ante os olhos de Deus. Bom, encontramos que aquela virgem literal, então, para este tempo, tipifica a uma virgem espiritual, que é a noiva. Ano 1980. E então essa virgem espiritual parirá. Outra vez. E então essa virgem espiritual parirá, dará à luz a segunda vinda do Senhor, dará à luz ao Senhor em sua segunda vinda. E então tem que entender que tudo isso se move em um campo espiritual. Ano 2000. William Soto Santiago. Tudo em ano 2000.
E o Espírito Santo estará no Filho que nasce na igreja do Senhor Jesus Cristo. O mensageiro que nasce na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. A era da pedra angular. Já estamos identificando que a mulher, quem é? É a era da pedra angular. A igreja virgem. Verdade? E já temos o que vai a ser. E que vai nascer um filho. E neste filho vai estar o Espírito Santo, o anjo do pacto. Ano 2001. E agora Cristo promete dar autoridade e poder sobre as nações ao vencedor. Esse é o filho dessa mulher noiva, virgem. Igreja virgem do Senhor Jesus Cristo, que será o vencedor do último dia. O que vencer? Que guardar as minhas obras até quando? Até quando? Até o fim. Portanto, será o mensageiro do fim, através do qual Cristo, o anjo do pacto, a luz do mundo, estará resplandecendo para a igreja ter luz verdadeira do último dia. Será Cristo neste vencedor. Assim como foi Deus em Cristo, agora é Cristo no vencedor do último dia, que será um filho de Deus, filho dessa mulher embaraçada, da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, embaraçada no último dia. É bem claro, não é verdade? Ano 1977. Olha que pergunta é essa aqui. E como vai estar embaraçada se primeiro não se casou com o noivo, com Cristo? Nos foi dito que qualquer homem que tome uma mulher ou uma moça para viver com ela sem antes realizar a cerimônia matrimonial está em adultério, como já ouvimos aqui. Como estará Cristo em adultério, tendo-a embaraçada sua noiva, sem antes ter realizado as bodas do Cordeiro? Que pergunta, hein? Sem antes ter realizado a boda matrimonial. Ele realizou a boda matrimonial. O que acontece é que o fez em privado, em segredo. Em segredo. Que bárbaro. Aqui, como o Senhor se casou? Em privado, com sua noiva, e a fez sua esposa. Ah, bom, então isso é legal, né? Ano 2003. No espiritual, já estamos casados com Ele. Fisicamente, quando sejamos transformados. Então a igreja estará casada com Cristo totalmente. Mas no espiritual, a igreja já está casada com Cristo. Sim, se estamos casados com Cristo, então foi uma boda em privado, então já se casou, já tivemos as bodas. E também isso não pode passar por alto a ceia das bodas. Não seja que estejamos numa noite comendo dela e nem nos demos conta. Espero que vocês se deem conta, porque o que tenha participado espiritualmente das bodas e da ceia das bodas pode ir tranquilamente no literal. 1974. Assim também é no espiritual. A noiva está casada com Cristo, porque desde que lhe foi dada a palavra, então ela foi casada. Diante de Deus está casada. Vemos que quando isto ocorreu, em 1963, a noiva está casada. Quando a noiva se casou com o Senhor? 1963. Em 28 de fevereiro. 1975. William Souto Santiago, página 7. Mas em termos espirituais, durante este lapso de tempo de 63 ao 65, no qual o esposo esteve com essa noiva, esteve tendo relações espirituais através da palavra. E a semente original é o quê? A palavra. Então esteve injetando-lhe nesta noiva com a qual se casou, esteve injetando nela a semente da palavra. Porque essa é a semente original, não é verdade? Ou seja, que então já não está dando o esposo que tomou esta noiva e se casou e teve um filho.
Agora vamos começar a identificar ao esposo, bem, à mulher e ao filho. Estão de acordo? Uma semente esteve então tendo relações amorosas com sua noiva, sua esposa com a qual havia se casado. E neste lapso de tempo de 63 ao 65, ele gerou um filho. Mas se você lê a mensagem intitulada Divórcio e Casamento, Casamento e Divórcio, e o irmão Branham diz, a esposa está embaraçada. Ou seja, que ficou embaraçada. Já não é noiva, senão esposa, porque o raro é uma noiva embaraçada. Mas quando tem uma esposa embaraçada, isso quer dizer que houve relações primeiro. Cristo havia se casado primeiro com sua noiva. Ao casar-se primeiro com sua noiva, então podia ter relações amorosas com sua noiva através de quê? Da semente original, que é a palavra. E por isso, de 62 em diante, esteve lhe injetando a semente original nesta noiva, no ventre desta noiva. Por isso esteve lhe injetando a palavra pura e perfeita a essa noiva de 63 ao 65. Estava emprenhando-a da semente original. 1978. Temos que buscar uma virgem. Escutem. Temos ou não? Temos que buscar uma virgem. Uma virgem que um anjo tenha lhe dado uma mensagem. Temos que buscar ou não? Estão escutando? Temos que buscar uma virgem que um anjo tenha lhe dado uma mensagem. E no ventre desta virgem tenha sido criado um corpo. Tenha sido formado o quê? O Filho prometido. E essa virgem a encontramos na Virgem pura e sem mancha. A noiva do Senhor Jesus Cristo, que com a mensagem do anjo mensageiro, o quarto Elias ficou embaraçada. Por isso o quarto Elias disse, a virgem está embaraçada, a noiva está prenhada. Isso é algo muito glorioso. 2009. Reunião de ministros. E agora a igreja noiva está em angústia para dar à luz a quem? A Cristo. É que a palavra que foi dada pelo Espírito Santo através do anjo da sétima era é a palavra criadora. É uma semente e com a qual ficou embaraçada a igreja noiva. E por isso está com dores de parto. Aqui nesta passagem com dores de parto para dar à luz a quem? A Cristo. E por conseguinte será a bênção, a maior bênção que a igreja tenha recebido, a qual receberá quando? No tempo final, no último dia, na era da pedra angular. Então já sabemos quem é o papai? E como se chama? Como se chama o pai? Papai? Como se chama a mulher? Pedra angular. E como se chama o filho? Estamos vendo bem claro a palavra, não é verdade? Bom, vamos para 1997. Agora vejamos também na página 230. Porque se a noiva dá luz a Cristo para o último dia, pois o precursor disse para seu tempo que estava em quê? Em angústia. Em outros lugares disse que está embaraçada pela palavra criadora de Deus, que veio por meio do seu sétimo anjo mensageiro. Assim como Deus enviou Maria ao arcanjo Gabriel, e aí está revelando coisas. Agora, para o último dia, vejam vocês, ou para o tempo final, enviou o precursor da segunda vinda de Cristo com a palavra que colocaria no ventre da igreja no interior, ou seja, no meio da igreja noiva. E depois teria que produzir essa igreja noiva, teria que produzir a segunda vinda de Cristo. Teria que dar à luz a segunda vinda de Cristo.
Isso é 1900, agora 1992. Aí o profeta já sabia quem era, não é verdade? Claro. Graças ao Senhor. Estão seguindo todos, em todos os lugares. Agora vejam vocês. Em 1965, partiu o anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentil, o qual havia dado a palavra de Deus à esposa e noiva de Cristo, para ficar embaraçada. E depois dar à luz o que havia sido falado, dar à luz essa palavra velada em carne humana. Em 1965 partiu. E já em 1974 eram 9 anos. Em 1º de março de 1974, deu-se a conhecer este grande mistério. Ano 92. 1974, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, a Maria espiritual, a Eva espiritual, deu à luz essa palavra que havia sido colocada nela. Deu à luz essa promessa e um sem número de promessas mais. E em Belém, a mais pequena, a era da pedra angular, nasceu essa promessa, convertendo-se em uma realidade para todos nós. Isso é algo mais que glorioso. Isso só faz com que nós clamar de nós, esse grupo pequeno, poder dizer que temos um mensageiro perfeito, gerado perfeitamente, e uma palavra que não se contradiz jamais, que pelo contrário está vindicada pelo próprio Deus. Na página 10. Essa noiva vem, nessa noiva, o que aparece, o que poderá nascer? Um filho varão. Ao nascer um filho varão, o que é então o que é? Veja, que pergunta de William Soto Santiago, não? Ao nascer um filho varão, então, o que é então o que é? O que era o pai? Se o pai era profeta, pois o filho tem que ser profeta. Se o quarto Elias era profeta, ou seja, porque é seu pai. Então o filho que nasce tem que ser o quinto Elias e o segundo Moisés, um tremendo profeta. Isso é uma coisa... Isso é mais que maravilhoso, não? Mais que maravilhoso. Isso é a verdade. Já passou a ser das bodas. Por isso é que há tanta alegria. 1975. William Soto Santiago. Este garoto que tem que nascer, criança que tem que nascer, tem que se chamar pelo mesmo nome do seu esposo. Do esposo. Este menino que tem que nascer se chama do mesmo nome do esposo da noiva. Ou seja, do papai do menino. Então, vem. Elias veio e gerou um filho na noiva. Nada mais, nada menos que Elias, não? Gerou um filho na noiva. E todo filho vem no nome de seu pai. Que nome poderá vir? Em que nome poderá vir esse filho pregando? Com que nome poderá vir? Me lembro de 2000 anos quando ele disse, eu vim em nome de meu pai. E se não, como é paralelo? 1976. Assim como você tem um pai terrenal, isso é o que se chama quando o anjo com o único propósito do amor divino de que ninguém o vá enganar a pessoa. Assim como você tem um pai terrenal,
Você tem um Pai espiritual, um Pai celestial. Agora você sabe que tem seu Pai, tem que conhecer pelo seu nome. E sabe que pode pedir tudo. Veja. Agora qual dos dois é maior? Escutem a pergunta de William Souto Santiago. Agora qual dos dois pais é mais grande, é maior? O terrenal ou o espiritual? Bom. Creio que vocês todos estão em sua cabeça e em seu coração dizendo graças, Senhor. Aqui não tem forma de enganar ninguém. Assim como você leva o nome de seu pai terrenal pelo nascimento terrenal, assim também você leva o nome de seu pai celestial pelo seu nascimento espiritual, porque cada filho vem no nome de seu pai. Agora já sabemos quem é o pai, como se chama o menino e que nome tem que vir. Ou seja, aqui está o próprio profeta nos dizendo tudo de tal maneira que ninguém pode dizer não, não é dessa forma, não. É como ele disse. Ano 2013, em Caiei. Cristo dizia, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. É que todo filho vem no nome de seu Pai. Não captaram, né? Cristo dizia, quem? Nosso Senhor Jesus. Desde quando? Faz quanto tempo? 2000 anos atrás. Cristo dizia, eu vim no nome do meu Pai e não me recebeis. É que todo filho... Aqui temos aqui a era do filho. Todo filho vem no nome de seu pai e está trazendo o apelido de seu pai. Não, isso... 2013. Vamos botar bem marcado aí em negrito, porque tem filho de Deus aí escutando essa bênção. É que todo filho vem no nome de seu pai, está trazendo o apelido de seu pai. Se já sabemos que o filho é William Souto Santiago no terrenal, graças a Deus agora vamos buscar qual era o apelido de seu pai espiritual, porque esse é o que temos que ter nós também. 1976. Então você sabe que houve no tempo de destruição de Sodoma, havia um que seu nome terminava em Ram. Esse era Abraão. Ele tinha o nome de Deus, ou parte do nome de Deus, porque ele havia sido adotado. E agora, neste tempo, conhecemos a um que também tem o Ram, e que não tem 6 letras, senão que tem quantas? 7 letras. E veja, quem está falando dessas coisas é o filho dele. Sim ou não? Quem está falando dessas coisas é o filho dele. Não é um estranho, portanto, ele pode falar o que ele quiser porque ele é filho dele. Então, se é filho, está dizendo que tem que vir em quantas letras? Ele diz em 2013, ele diz aqui que todo filho vem em nome do seu pai, está trazendo o apelido de seu pai. Veja, irmão, isso é difícil de entender. Mas você vê porque isso é uma coisa assim, simples e maravilhosa, que isso faz com que a pessoa pense, eu não tenho uma família, um cargo importante na terra, não sou uma pessoa importante, e Deus me elegeu e diz essas coisas para mim, pois se me as faz saber porque eu sou dessa família. Claro, isso é poderoso, é o que estamos vendo. Claro, segredos de família. Como ele nos diz aqui, isso é correto. E agora, neste tempo, conhecemos a um que também tem o Ram, e que não tem 6 letras, senão que tem quantas? 7 letras. Esse apelido é muito lindo. Então, Isaac era filho de quem? De Abraão. E Isaac tem, não é que se você tenha, por favor, todo mundo que nos escuta, não é se você quer, tem que ser o filho de quem? Ou o filho de Branham. Bom, isso é uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. Querendo ou não querendo, tire a palavra. 1975.
Cada vez que tem uma vitória ou que algo significativo acontece, um nome é mudado. Observe bem como foi nos dias de Abraão. Primeiro se chamava Abrão, mas não lhes podia nascer o filho até que seu nome fosse mudado a Abraão. Vê, tinha que ser seu nome mudado a Abraão. E essa mudança de nome, como viria? Deus viria colocando parte do seu nome, parte do nome de Elohim, colocando-o em Abraão. Então, o que lhe foi colocado? Lhe foi colocado um H e um A ao nome de Abraão. Primeiro tinha quantas letras? Primeiro tinha 5 letras. E agora, quando seu nome foi mudado, tinha 7 letras. E o mesmo com Sarai. Ela não teria mais que um ventre morto, até que seu nome foi mudado a Sara. Com H no último, veja você, a Abraão lhe foi acrescentado H e A, e a Sara lhe foi acrescentado um H, e lhe foi tirado um I. Veja você o que está falando aqui o profeta. Lá houve uma mudança de nome, e aqui também. Quando o Filho do Homem se manifestar, como nos dias de Abraão, haveria também uma mudança de nome. Então, qual seria a mudança de nome de William Souto Santiago? Graças a Deus, não é verdade? Nos está dizendo aqui de forma bem suave e muito formosa. Como vocês se sentem a saber desta grande verdade? Página 14, 1976. Recordem vocês, na Bíblia, quando o rei se casou com Esther, foi porque a rainha recusou, e então se conseguiu outra. O rei a recusou, então conseguiu outra. E o que ocorreu quando ela se recusou a sair com o rei e a obedecer-lhe? A mesma coisa como uma mulher que recusa seu esposo. Ai, ai, meu Deus. E assim é com a igreja que recusa ser prenhada na era na qual agora estamos vivendo para parir filhos desta era. A igreja que recusa ser prenhada nesta era, ser prenhada por Cristo, a palavra, para parir filhos de Deus nesta era, não para ter filhos luteranos, quinta era, ou wesleyanos, sexta era, ou pentecostais, sétima era, senão para ter filhos palavra, para ter filhos 100% palavra, para ter filhos não com o nome wesleyano, que se deriva do mensageiro Wesley. Captem isto que eu lhes vou dizer agora. Não para levar o nome de Wesley, não para levar o nome da era de Lutero ou o nome de pentecostais, senão que rehusam para parir filhos de Deus que levem o nome de Deus manifestado em carne neste tempo. Não o nome de Wesley, ou de Lutero, ou de pentecostais, senão o nome do noivo, o nome do esposo. E as que rehusam, o que acontece? Veja agora o que vai acontecer. São lançadas de lado, são tiradas do meio, e não são então a esposa do Senhor. Rehusam então o quê? Recusam então parir filhos de Deus para esta era. Quero que vigiem bem como é que estão evangelizando. Recusam então o quê? Parir filhos de Deus para esta era. Querem ter filhos metodistas, ou luteranos, ou batistas, ou ter filhos pentecostais, ser pentecostais. Mas não querem ser o quê? Não querem ser do nome de Deus encarnado hoje. Não querem ser branhamitas. Isso é o que mais se ouve. Todos. William é o nome. Não querem ser branhamitas. Querem ser pentecostais. Ou querem ser wesleyanos. Lhes agrada mais o nome do mensageiro para a era wesleyana ou o nome de Deus para a era da pedra angular. Qual é o nome de Deus para a era da pedra angular? Claro, não é que o filho vem em nome do seu pai? Ou seja, que nós não ficamos pentecostais, subiu a era de pedra angular, porque quando ele aprendeu para trazer o filho, palavra que temos hoje. Que bom, porque quem não sabe da história está condenado para repetir e cometer os erros mais graves da sua vida. Ano 2001.
em Porto Rico, o que há em uma mudança de nome. Abraão recebendo um nome novo, Sara também recebendo um nome novo. Vejam, Sara representa a igreja. Portanto, a igreja no último dia terá um nome novo. Como que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um nome novo? É como um casal de noivos quando se casam. A noiva recebe o nome de seu esposo. E então vem a ser chamada do nome do seu esposo, a senhora tal. E menciona-se o nome do seu esposo, o apelido do seu esposo, o nome de família de seu esposo, o nome do pai deste esposo. Ou seja, o apelido do pai do esposo o recebe também o esposo desta noiva. E logo a noiva herda ao casar-se. Convido a todos meus amigos que escutam este ensinamento do Dr. William Soto. Como vocês podem ver, não estamos pregando nada de nós mesmos, senão que tudo de William Soto Santiago. Isto é em 2001. E há que perguntar para vocês, no ano 2001, você não crê que o profeta, que quando a igreja se casa vai receber, tanto a igreja como ele vão receber o apelido do pai deste esposo, e que a igreja também receberá? Já escutaram que o Pai Celestial é mais importante que o Pai terrenal. Então, qual é? Em que Pai Celestial recebemos hoje este nome? Eu sei que Deus agora mesmo pode estar te falando, porque se você em verdade crê no profeta de Deus deste tempo final, você tem que ficar com a palavra e agora mesmo fazer uma mudança na sua vida e agora mesmo reconhecer que Deus é quem tem a razão e que o profeta nunca mentiu para a igreja. Pelo contrário, sem essa palavra nós estaríamos mortos agora. 1974. O esposo veio e eu o reconheço. Veio em carne humana e se manifestou em carne humana no sétimo mensageiro. E eu sei que é o esposo dentro do sétimo mensageiro. Então, quem é que está em William Marion Branham? O Senhor. Ele é quem se chama assim. E eu sei que esse é o esposo dentro do sétimo mensageiro. E eu o aceito como esposo. Não ao irmão Branham, senão ao que estava dentro do irmão Branham. E reconheço o nome que ele trouxe, o qual é um nome como esposo, o qual é um nome como Rei de Reis e Senhor de Senhores, o qual é o nome como filho de Davi. Você o reconhece? Lembre-se que você agora está na dispensação do reino. Então tem que recebê-lo, já recebê-lo, vivido com esse nome, vindo com esse nome no seu coração e com esse sangue sobre você. Porque o reverendo também vai explicar porque o irmão William Soto tem a palavra, para mostrar que uma vez terminada a graça, a única parte onde tem sangue para perdoar pecados humanos é na igreja noiva do Senhor. Ninguém mais na terra tem com que se limpar de pecado humano. Não sei se me entenderam. Mas você deve reconhecer, assim como o irmão William reconheceu o esposo, ao que estava dentro. O aceitou, se colocou este nome e desde aí em diante decidiu consagrar-se, assim como fez em sua primeira vinda, consagrar-nos a Deus em seu nome, em sua segunda vinda com o Filho do Homem, com o Filho Palavra. Isso é o que vai nos produzir o rapto e a transformação, porque essa parte é fundamental. 1975. William Soto Santiago. Muitos somente o que viram foi o tabernáculo Branham, porque aquele corpo foi o tabernáculo Branham. E por isso também, falando em termos de grupo, falando em termos de igreja, por isso foi que também tinha que lhe colocar ao lugar onde congregaria o povo, a congregação. Por isso teve que lhe colocar tabernáculo Branham lá no local, porque ali também estaria o tabernáculo Branham, ou seja, a igreja Branham, mostrando que havia um povo, um grupo de crentes que seria o tabernáculo Branham. Você e eu somos o tabernáculo Branham.
Repita-o comigo se você tem a palavra. Você e eu somos o tabernáculo Branham. Falamos uma vez mais o que nos diz William Soto. Você e eu somos o tabernáculo Branham. E veja isso. E aonde será que virá o Senhor a morar plenamente? Ao tabernáculo Branham. Por isso o anjo lhe disse ao irmão Branham: entra no teu tabernáculo. Veja bem. Você como um escolhido, falando em termos espirituais, você é o tabernáculo Branham. Porque você já está casado com o esposo e a esposa toma o nome do esposo. E você sabe que o esposo havia de vir à meia-noite, e à meia-noite se ouvia um clamor: eis aqui o esposo, saí a recebê-lo. E quando saímos a recebê-lo, nos encontramos com o esposo, é Cristo, Deus manifestado em carne humana, feito carne. Como se chamava o esposo? Nos disse o esposo, porque temos que ter esposo, noiva, esposa e filho. E como se chamava o esposo? Deus manifestado em carne humana hoje. Se chamava William Marion Branham. Como se chamava o noivo no tempo passado? Se chamava Jesus. Vê você? Então a noiva tomou o nome do noivo. Todo o tempo a igreja foi noiva. Todo o tempo a igreja foi noiva, noiva, noiva. Mas quando veio o esposo, com o nome de esposo, a noiva se casa com seu noivo, o qual agora vem como esposo. E ao casar-se, já não se chama senhorita Jesus, agora se chama senhora Branham, porque tomou o nome do esposo. Que nosso precioso e amado Senhor Jesus Cristo, em seu nome novo e eterno hoje, William Marion Branham, continue nos abençoando a todos. Falou aqui William Soto Santiago em sua mensagem, o nome do Pai.